Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma boa segunda-feira, regada de muitas bênçãos e paz, tá bom? Hoje nós vamos precisar do livro de língua portuguesa e do livro de gramática. O livro de língua portuguesa, eu quero que vocês abram aí na página 86. Página 86. Nós temos aí o título predicativo do objeto. Eu já quero ler com vocês a plaquinha verde, onde diz aí, anota aí. O predicativo do objeto é utilizado para modificar o sentido do termo que tem a função de objeto direto ou indireto. Nós aprendemos sobre objetos, que pode ser direto ou indireto. Direto quando não tem a preposição e indireto quando tem a preposição no seu objeto. Ele pode acompanhar verbos como julgar, achar e etc. Quando indica uma opinião sobre o termo que é objeto direto, em geral, o predicativo do objeto é composto de adjetivo, locução adjetiva ou substantivo. Veja o esquema a seguir que diferencia o predicativo do objeto do predicativo do sujeito. Olha só. Predicativo do sujeito. Atribui característica ou estado ao sujeito. Olha só, gente. Predicativo é a qualidade, é o adjetivo a quem a gente vai fazer referência, tá? O predicativo do sujeito é quando nós damos qualidade ou característica, estado para o sujeito. Exemplo, o amigo permaneceu leal. Qual é o sujeito? O amigo. O que é que ele é? Leal. Então, estamos caracterizando, dando qualidade para o sujeito. No caso desta oração, o sujeito é o amigo. E a palavra leal, que é um adjetivo, nós chamamos de predicativo do sujeito. Por que, tia Samila, esse nome? Porque predicativo faz referência a uma qualidade, tá? A uma qualidade. Predicativo do objeto. Atribui característica ou estado ao objeto direto ou indireto. Veja só. A autora considerou o relato completo. A autora é o sujeito, considerou o relato completo, é o objeto da oração. Então, o relato completo, a palavra completo está dando qualidade para a palavra relato, que está lá no seu predicado. Então, a palavra completo é o predicativo do objeto. Por quê? Porque não está qualificando o sujeito. Está qualificando uma parte do predicado que nós chamamos de objeto, direto ou indireto. E aí, nesse caso, a palavra completo está qualificando a palavra relato, ok? Então, predicativo, como o próprio nome está dizendo, ele vai dar uma referência, uma qualificação, ou para o sujeito ou para o objeto direto ou indireto. Se no predicado houver uma preposição, nós chamamos de objeto indireto. Se não houver, nós chamamos de objeto direto. Então, no momento que você vai qualificar algo ou alguém que está no predicado, nós estamos falando do predicativo do objeto. No momento em que você vai qualificar o sujeito, nós estamos chamando do predicativo do sujeito, ok? Então, nessa parte, vocês compreenderam um pouco sobre o predicativo do objeto, tá? Podemos classificar, podemos modificar, qualificar
modificar o sujeito, então nós vamos chamar de predicativo do sujeito. E podemos qualificar, modificar o objeto. Então, chamaremos de predicativo do objeto. Vamos fazer novamente essa leitura na plaquinha da página 86, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. O predicativo do objeto é utilizado para modificar o sentido do termo que tem a função de objeto direto ou objeto indireto. Ele pode acompanhar verbos como julgar, achar, etc., quando indicam opinião sobre o termo que é objeto direto. Em geral, o predicativo do objeto é composto do adjetivo, da locução adjetiva ou do substantivo. Não é isso? Na oração, a autora considerou o relato completo. Ele estava compondo um substantivo, no caso a palavra o relato, né? Então ele estava modificando o substantivo, no caso a palavra o relato, tá bom? Então vocês vão responder a página 86 e a página 87 do livro de língua portuguesa. Saindo dessas páginas, vocês vão para a página 98. 98, também no livro de língua portuguesa. Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Eu, professora Samila, costumo sempre dizer e sempre dar um macete para cada um dos meus alunos. Falando um pouco do predicado nominal, nós vamos falar um pouco sobre vamos colocar qualidade naquele predicado. Falando um pouco do predicado verbal, nós vamos colocar uma ação naquele predicado. E falando um pouco do predicado verbo nominal, nós vamos encontrar os dois em um único predicado. E eu queria que vocês observassem que esse macetezinho veio para melhorar a compreensão de vocês. É assim que eu também consigo compreender. Quando eu digo predicado nominal, eu estou fazendo referência a nome, qualificando, colocando ali adjetivos. Quando eu digo predicado verbal, vou referenciar uma ação, algo que eu faço, algo que eu consigo fazer, que eu estou em movimento. Quando eu digo predicado verbo nominal, então nesse momento vamos ter a misturinha deles, dos dois. E eu quero que vocês observem através da explicação e eu vou dar exemplos, tá? Vamos para a plaquinha verde, da página 98. O predicado nominal tem como núcleo o predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio do verbo de ligação. O predicado verbal tem como um núcleo o verbo significativo. No predicado verbal, o verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Vamos lá novamente, vamos fazer uma explicação, uma leitura novamente, para que vocês compreendam melhor. O predicado nominal tem como núcleo o predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? É a qualidade do sujeito, não é isso? É a qualidade do sujeito. Marielle é estudiosa. Então, a palavra estudiosa é o predicativo do sujeito chamado Marielle, a sua qualidade. Então, aí já entra o adjetivo, a qualidade da Marielle. Ela é estudiosa. Entenderam? Então, no predicado nominal, tem como núcleo predicativo do sujeito. A qualidade que fazemos referência ao sujeito. O predicado verbal tem como núcleo o verbo significativo. Então, no predicado verbal, quem vai estar em transparência é o verbo, que vai indicar a ação. A professora ensinou para os alunos português.
Esse ensinou bem aí vai ser o verbo que vai estar compondo o predicado verbal. Por quê? Porque ao ensinar, eu estou fazendo uma ação. Estou falando, estou gesticulando, estou lendo, estou escrevendo. Então, é uma ação. Predicado verbal, ele vem com uma ação. Se lá no nominal, ele traz a característica, ele faz a caracterização do sujeito, no verbal, ele vai focar no verbo, que ele vai ser o foco da oração. O predicado verbal tem como núcleo o verbo significativo. No predicado verbal, o verbo pode ser intransitivo, pode ser transitivo, pode ser transitivo indireto, transitivo direto e indireto, porque o que interessa é o verbo, o que ele está indicando, né? O que ele está indicando. Se lá no predicado nominal eu vou pegar o adjetivo, porque ele é o predicativo do sujeito, no predicado verbal eu vou pegar o verbo que está indicando a ação e ele está entrando em evidência porque o predicado é verbal. Agora nós temos bem aqui na página 99 outra plaquinha do anote aí. O predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto, pode ser do sujeito ou do objeto. Predicado verbal, resumindo, predicado verbal, tem como núcleo um verbo significativo e esse verbo pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Exemplo: a população enfrentou os conflitos. Enfrentou, verbo, né? É um verbo. O predicado é verbal porque a população enfrentou, passou por aquilo ali, foi uma ação desenvolvida, não é isso? Então, o predicado é verbal. Predicado nominal tem como núcleo um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação. A população está esperançosa. O modo, a qualificação, como é que aquela população está? Esperançosa. Então não está praticando ação, não está praticando nada, está esperançosa. Um estado, um modo como ela está, uma característica. E o predicado nominal é isso, é a qualidade, é a qualificação do sujeito. Como é que aquela população está? Ela está em ação? Não, ela não está em ação, ela está apenas esperançosa, com aquele sentimento por dentro, né? O estado dela, a qualidade dela. Então, predicado nominal. Agora que tem, predicado verbo nominal. Possui dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo do sujeito ou um predicado do objeto. Nesse predicado verbo nominal, como o próprio nome diz, vai entrar um verbo e vai entrar uma característica, uma parte nominal. Vai haver a mistura dos dois. Os cidadãos consideram a guerra atroz, ou seja, consideram um verbo e atroz uma característica. Então, entrou aí um verbo e uma característica, a mistura dos dois, tanto do predicado verbal quanto do predicado nominal. Então, eu aprendi dessa forma e estou passando para vocês dessa forma. Ficou bem mais fácil porque, por mais que a gramática não venha tratando com essa mesma linguagem que eu estou usando com vocês, mas é um macete que eu peguei e estou repassando para vocês. Quando eu digo predicado nominal, eu tenho ali uma qualidade no predicado. Eu tenho uma qualidade no predicado que está falando lá do sujeito. Quando eu digo predicado verbal, eu tenho um verbo ali dentro e o verbo ele está em evidência e vai trazer uma ação. Quando eu digo predicado verbo nominal, eu estou fazendo uma menção aos dois, tanto a um verbo como a uma qualidade. Eu estou misturando. Tia Samira, não está a gramática dessa forma. Não está.
eu aprendi dessa forma, estou transmitindo a forma que fica mais fácil para vocês compreenderem, tá? Como o próprio nome diz, predicado nominal, vamos nomear, qualificar o sujeito. Predicado verbal, nós vamos identificar dentro da oração o verbo, normalmente será de ação e ele vai ser como um verbo principal, vai ser como um verbo que vai trazer, vai fazer com que você pare mais nele, chame mais atenção nele. E o predicado verbo nominal, haverá a mistura dos dois, verbo e qualificação, que é a parte nominal, que qualifica o nome, o sujeito. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido a parte de português. Essa aqui já é a página 99. Aí tem a página aí 100, vocês vão responder. Tem a página 101, né? Vamos ler esse quadrinho da página 101. O predicado, lá embaixo, o último quadrinho, tá? Anote aí. O predicado verbo nominal expressa o modo, em uma mesma oração, as informações referentes a cada um dos seus núcleos. O verbo significativo, o predicativo do sujeito do objeto. Tanto linguagem para dizer o seguinte: o verbo nominal, ele faz referência ao predicativo nominal e ao predicativo verbal. Você vai encontrar um verbo e um modo de como o sujeito está misturado. Aí tem uma atividade na 102. Isso é até a 101. O livro de português só até a 101. Aí, do mesmo jeito, tem lá no livro de gramática. Lá no livro de gramática, nós temos a página 96 até a 102. Vamos abrir bem a 96. A página 96. Nós temos um textinho aí, vocês vão ler esse textinho. Depois tem a mesma explicação do livro de língua portuguesa. Predicativo do objeto, na página 97. Né? Eu vou ler só essa oração aqui, vou exemplificar e nós passamos para a página seguinte. Tantas perguntas deixaram o pai irritado. O pai irritado. Qual é o adjetivo aí? Irritado. Então, aí já é o quê? O predicativo do objeto, né? A qualidade. Página 98. Todo mundo agora passando para 98. Tantas perguntas deixaram irritados os pais. O predicativo do objeto é o termo da oração que indica o estado ou qualidade do objeto. Quando ele colocar a qualidade do sujeito, é o predicativo do sujeito. Quando ele colocar a qualidade do objeto, é o predicativo do objeto. Portanto, só pode ocorrer numa oração que tenha verbo transitivo. Encontrei Luciana feliz. Predicativo do objeto feliz, é a qualidade. Todos consideram essa menina simpática. Simpática é o predicativo do objeto, né? É a qualidade da palavra, da parte que diz essa menina. Acha esse programa divertido e inteligente. Predicativo do objeto, divertido e inteligente, quer dizer as qualidades deles. Consideramos essa pesquisa muito importante. Muito importante, a qualidade da pesquisa, o jeito que ela é. Então, aí é o predicativo do objeto, né? Então, vocês vão responder até a página 102. Até a página 102. Aí, vocês agora vão lá para 110. Bora lá para 110. No livro de gramática. Tem um texto na 110 e tem uma explicação na 111. Vamos ler a 111? Os seres humanos vivem em sociedade. Os seres humanos, sujeito, predicado, vivem em sociedade. A sociedade deve ser justa. Sujeito, a sociedade deve ser justa, predicado.
As pessoas precisam uma das outras. As pessoas, sujeito, precisam uma das outras. Predicado. Predicado verbal. O rapaz ajudou uma senhora. Qual é o verbo? Ajudou. Ele fez uma ação? Fez. Ele ajudou o quê? Uma senhora. Então, ajudou uma senhora, predicado verbal. Os passageiros desembarcaram. Os passageiros fizeram o quê? Desembarcaram, desceram. Então, circulo, desembarcaram porque é um verbo e é um predicado verbal. Foi praticada uma ação, ok? Deixa eu ver. O trem abriu as portas. O verbo abriu as portas, objeto direto. Predicado verbal, porque abriu, foi uma ação. Muita gente reclamou da confusão. Reclamou. Circula o verbo. É uma ação, porque você falou, você fez uma reclamação. Alguns passageiros ofereceram ajuda às mulheres. Oferecer é o verbo. Foi o que eles fizeram, ajudaram a mulher, ofereceram. Então, quando o predicado ele está indicando uma ação e tem como base o verbo, é o predicado verbal. E aqui nós temos os adjuntos adverbiais que fazem parte do predicado verbal. Os estudantes embarcaram no trem, predicado verbal também. Aí agora vocês vão lá para a página 115. Na 115, nós temos o predicado nominal. A população está estressada. O modo, a qualidade, o jeito que ela está. Como é que a população está? Estressada. Então, esse estressado é o predicado nominal. Está dizendo como é que a população está. Qual é a qualidade, o jeito que ela está. A paisagem era belíssima. Como era essa paisagem? Era belíssima. Está qualificando. Então, é o predicado nominal. Você é um papagaio. O que é que você é? O seu jeito de ser é um papagaio. Então, está dizendo como você é. Então, aí é um predicado nominal. Está qualificando. Vamos aí para a página 116. Essa criança parece estar cansada. Esta criança parece estar cansada. Tem um verbo misturado com uma qualidade. O estar misturado com a palavra cansada. Então, é verbo nominal. Sabe por quê? Predicado nominal. Por quê? Porque é o jeito, o modo como ela está. Não é isso? Vamos agora para a página... Deixa eu ver... 125. 125 até a página 129. Até a página 128. Vocês vão responder. E depois até a 135. 135. Que vocês vão fazer até a página 137. Que é o predicado do verbo nominal, que é a mistura do verbo nominal, que é a mistura do verbo de ação com o verbo de qualidade. E aí surge, então, o verbo nominal. Vocês vão ler a página 136 e responder a 137, tá? Então, meus amores, a nossa aulinha hoje, espero que tenha sido bastante satisfatória. Caso não tenha sido, entre em contato novamente. Estou aqui para tirar as dúvidas e as sugestões e críticas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.